Ô, Siddhartha, sai daí. E aí, galera, tudo bem? Bom, gente, para o vídeo de hoje, né, nossa prova referente ao iluminismo, eu vou trazer aqui, eu vou apontar para vocês alguns pontos que são importantes para a nossa prova, tá ok? Então eu vou direcioná-los no caminho a pensar o conteúdo da prova da melhor forma possível. Bom, então vamos lá. A nossa prova é uma prova que está ligada ao conteúdo do iluminismo, né? Então a gente vai ter que pensar em definir o que é o iluminismo. E aí que vem, né? Primeira questão é pensar o nome, né? O que é? De onde vem essa ideia de iluminismo? Luz? O que significa essa ideia de luz? Se existe a luz, o que é a escuridão? Né? Qual é o significado que esse nome passa para a gente, né? Então essa é a primeira questão que nós devemos pensar. A segunda questão, uma outra questão também muito importante, é pensarmos a quem esse pensamento interessava. Era um pensamento interessante para os nobres, era um pensamento interessante para a burguesia, era um pensamento interessante para os camponeses, enfim, a quem esse pensamento interessava? Entender isso é entender um pouco da essência do iluminismo. E nós sabemos, né, que o iluminismo vai se vincular aos interesses da burguesia. Então, veja bem, nós falávamos já da burguesia no conteúdo passado, né, quando nós falamos ali principalmente da Inglaterra. Agora nós estamos falando do iluminismo para entrarmos na Revolução Francesa. Mas já dá para perceber que o ator principal da Revolução Francesa vai ser o mesmo ator principal da Revolução Inglesa, ou seja, a burguesia, né? E aí é importante nós sabermos também as características do iluminismo, né? E afinal de contas, o que é o iluminismo? Quais são as características? O que esse movimento defende? Bom, a primeira defesa, né? Não a primeira, mas a primeira defesa do iluminismo que eu ressalto aqui está vinculada à ideia de direitos individuais, as liberdades individuais, né? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de fazer com as minhas coisas, com as minhas posses, aquilo que eu bem entender, né? Então essas características são as características aí, uma das características do iluminismo. Outra característica importante do iluminismo é a defesa da igualdade. Né? Para os iluministas, todos os homens eram iguais. Né? Mas vamos aqui pensar todos esses homens eram iguais, entre aspas, porque nós veremos que algumas relações do iluminismo ou dos pensadores iluministas com outros povos que não eram europeus era uma visão um pouco complicada. Eles não tendiam a não achar que os indígenas e os africanos fossem homens como eles. Então eles defendiam uma liberdade, uma igualdade, entre aspas, para os europeus, para os homens brancos da Europa, tá? Bom, uma terceira característica também muito importante do iluminismo é a defesa, ou melhor, a valorização da razão. Né? Para eles, não era a crença, nem muito menos a fé, que oferecia respostas aos mistérios da natureza e da organização da sociedade. Era a própria ação humana, ou seja, a própria reflexão, a própria filosofia do homem de pensar acerca dos problemas que resolveria o problema. Então, o que resolve o problema da humanidade é a ciência e não mais a fé, tá? Ah, professor, então eles eram ateus? Não, eles não eram ateus. Né? Muitos ali tinham uma crença muito forte na figura do divino, mas a ideia deles era que os problemas do homem deveriam ser resolvidos pelo homem usando a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, e não ficar esperando sempre que Deus venha salvar, que Deus venha interferir na nossa vida. Então isso seria aí, a grosso modo, o que é o iluminismo. Né? E o iluminismo também vai ter ali os seus pensadores. Né? Nós vimos vários pensadores, nós vimos o Montesquieu, nós vimos o Voltaire, nós vimos o Rousseau, o Adam Smith, o John Locke, e aí eu disse para vocês que os principais filósofos para nós era o Rousseau, o Locke e o Adam Smith. Volto a dizer que isso não significa que os outros não vão aparecer para a gente na prova, tá? Mas esses três, Rousseau, Adam Smith e John Locke, são para nós os principais.
Tá, ok? Então vamos falar um pouquinho desses três, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai falar desses três. Vamos começar por John Locke. John Locke e o Rousseau são chamados de contratualistas. O que isso significa? Significa que para os dois, antes de existir o Estado, né, então o governo, existia o que eles chamavam de estado de natureza, que era uma situação onde o homem era completamente livre, né? Para o Locke, essa liberdade era ruim, e para o Rousseau, essa liberdade era positiva. Bom, mas vamos falar do Locke. Então, o Locke acreditava no estado de natureza, ele acreditava que para sair desse estado de natureza era necessário um contrato social, por isso o nome contratualistas, e desse contrato social, as pessoas aceitavam perder a sua liberdade e ter garantidas a sua vida e a sua propriedade. Então, se reduz a liberdade para se garantir esses outros dois direitos, né? Lembrando que esses três direitos, o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade, são chamados de direitos naturais. Tá, ok? E o Rousseau também tinha uma proposta interessante que ele dizia que, ora, se o governo ele não zelasse ou não agisse no sentido de garantir aos seus súditos esses direitos, ele poderia ser deposto. Né? Aí ele chamava de direito de insurreição, né? O direito do povo se rebelar contra o seu governo. Tá, ok? Já adiantando, esse modelo de pensamento do John Locke vai ser fundamental para a independência dos Estados Unidos, tá? Lá no ano de 1776. Bom, outro pensador importante é o Rousseau. O Rousseau, diferente do Locke, ele olhava para o estado de natureza e falava assim, nossa, aquele momento era bom, porque os homens viviam numa comunidade igualitária. O problema foi quando surgiu a propriedade privada, porque a propriedade privada corrompeu o homem, porque da propriedade privada surgiu a ganância, a luxúria, né? Ou seja, esses desejos do homem de ter cada vez mais, de ostentar cada vez mais, e que muitas vezes para conseguir, né, para conseguir esses direitos, né, conseguir esses benefícios, esses privilégios, ele acaba fazendo mal, né, matando, roubando e etc. Então, para o Rousseau, a solução era fazer um novo contrato social e estabelecer uma república. Então, nós já tínhamos visto a monarquia absolutista, a monarquia parlamentar, agora surge um terceiro sistema político, a república, né, que, como eu defini em aula para vocês, é caracterizado por um governante temporário, né, governa pelo mandato, realização de eleições e etc. Okay? Esse aí é o pensamento do Rousseau. O Adam Smith é aquilo que eu disse para vocês. Nós sempre temos que pensar no Adam Smith como a cabeça, ou a principal cabeça por detrás do sistema econômico chamado de liberalismo econômico ou capitalismo, né? E quais são as características desse pensamento? Bom, primeiro a gente tem que se lembrar que no antigo regime havia um sistema econômico chamado mercantilismo. Então, o mercantilismo é caracterizado pelo pacto colonial, pela interferência do Estado na economia, pela mão de obra escrava, né, pela colonização, pelo acúmulo primitivo de capitais, essas questões todas que vocês já estudaram anteriormente. E o liberalismo econômico ele é o contrário de tudo isso. Então, por exemplo, ao invés de valorizar a mão de obra escrava, o liberalismo valorizava a mão de obra livre, assalariada. Por quê? Se o trabalhador recebe um salário, ele pode contribuir com o sistema econômico consumindo, né? Então, um trabalhador sem salário não consome e um trabalhador com salário consome. Outra característica é a propriedade privada. A propriedade privada era um valor absoluto para o liberalismo, a ideia de que somente um homem livre, com sua propriedade também livre, pode produzir aquilo que bem entender e tirar dali o seu sustento. Uma outra característica também é que o Estado não interfere na economia. Ao invés do Estado controlar a economia, o que controla a economia é a lei da oferta e da procura, ou a mão invisível do mercado, ou seja, os desejos e as vontades é o que determinam o que tem valor ou o que vale mais e o que vale menos na sociedade. Então,
A gente tem que lembrar sempre que se tem oferta de um produto, esse produto vai ter um valor X. Se não tem oferta desse produto, o valor desse produto também vai se alterar. Tá ok? Então essa é a chamada lei da oferta e da procura. Bom, para além disso, né, nós já sabemos essas características aí do iluminismo, tanto no geral quanto no particular desses três filósofos, né? A gente pode ir também, lembrando, falar um pouquinho do Voltaire, do Montesquieu, dos enciclopedistas, mas eu acho que vocês conseguem aí, através dos seus estudos, lembrarem dessas questões. Vamos focar aqui em ser mais sintético e mais para conseguirmos abranger melhor o conteúdo dessa prova, tá ok? Bom, aí nós temos agora que pensar no seguinte, tá? Então o iluminismo é isso, mas por que ele existe? Né? E o iluminismo existe para construir uma nova sociedade, para construir uma nova economia, uma nova organização social, um novo sistema político, um novo sistema cultural. Né? E de que forma? Bom, então, mais uma vez, o iluminismo ele é contra o antigo regime. Isso é muito importante. O iluminismo é contra o antigo regime. Então, o sistema político do antigo regime era tipicamente a monarquia. O iluminismo vai defender a república. A forma de explicar os fenômenos da sociedade e da natureza eram através da religião. Né? O mundo foi construído por Deus, ou seja, o mundo é apenas uma vontade divina. Aqui já começa a se problematizar essa questão, né? A pensar em causas mais naturais ou mais racionais para o surgimento do mundo, para o surgimento do homem e assim por diante. No campo da economia, como eu já disse ali no Adam Smith, começa-se a construir um conjunto de ideias que é completamente oposto às ideias do mercantilismo. Então o iluminismo ele tem que ser caracterizado para a gente, principalmente ali na hora da prova, como sendo um sistema filosófico que se colocava contra o antigo regime, propondo no lugar das características políticas, sociais e afins do antigo regime uma estrutura completamente nova. Então, por isso que o iluminismo é uma ideia revolucionária, porque a proposta do iluminismo é reformular a sociedade completamente. Então, o iluminismo era um ideal revolucionário. Uma outra questão importante também é pensar, mas e será que a gente ainda é uma sociedade iluminista? Será que o iluminismo ainda tem algum tipo de relevância na sociedade? Né? E nós podemos perceber que sim, né? A nossa sociedade ela é praticamente toda dominada ou baseada na ciência, na técnica. Então, sim, ainda somos uma sociedade iluminista. Bom, e depois nós podemos pensar também na questão das influências, né? Porque até agora nós falamos da teoria, mas como essa teoria vai para a prática? Né? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, a questão da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é um movimento iluminista porque ela é baseada no pensamento do John Locke. Né? O John Locke vai legitimar ali a revolta do parlamento contra o rei inglês, e o que vai levar à sua deposição e assinatura por Guilherme de Orange do Bill of Rights. Então dá para lembrar disso. Mas também há outros eventos fora da Europa, né? Então, para a gente perceber a disseminação de ideias para além do continente europeu. Então, nós temos o grande exemplo das 13 colônias, né? A independência dos Estados Unidos em 1776, que é a maior influência do iluminismo fora da Europa nesse período. Depois nós vamos falar nas aulas seguintes, né? Isso não cai na prova, mas a gente ainda vai falar da América Espanhola, do próprio Brasil e as influências do iluminismo. Bom, gente, eu acho que com isso, né, com esse breve indicador, né, com essa breve exposição aqui indicando os conteúdos e ao que a gente deve prestar atenção, a prova se torna aí mais fácil. Né? A ideia é que esse vídeo não substitui os estudos, por isso que eu não me aprofundei tanto aqui. Eu estou apenas retomando aquilo que eu já deixei no note, que eu já falei em sala de aula, que eu escrevi na lousa, para que vocês possam ali ter uma outra forma de se lembrar
dos estudos. Lembrando, portanto, que caem os capítulos 6 e 2 páginas do capítulo 7, mas o capítulo 2, sobre as revoluções inglesas, é um capítulo importante para a gente conseguir estabelecer algumas relações. Tá? E com isso, eu vou ficando por aqui. Até mais! E nessa semana eu ainda tiro dúvidas de vocês. Abraços!